Capítulo 3. A expansão do mar. No capítulo anterior, vimos como os antigos limitaram suas atividades praticamente ao mar Mediterrâneo, apenas com escassos contatos com outras civilizações longínquas. Tal situação foi de isolamento maior ainda na Idade Média, em vista da fragmentação política que se seguiu ao desaparecimento do Império Romano do Ocidente e ao crescente enfraquecimento do Império Romano do Oriente. Embora seja um exagero chamar-se a Idade Média Ocidental de Idade das Trevas, não há dúvida de que, pelo relativo isolamento em que viviam as comunidades, e consequentemente, pela pouca circulação das ideias, muitos conhecimentos dos antigos se perderam ou, na melhor das hipóteses, ficaram circunscritos a alguns homens letrados, geralmente religiosos. É por essa razão que o grande movimento chamado Renascença ou Renascimento tem tal nome porque foi, de fato, um novo nascimento da cultura da antiguidade, especialmente a grega. As grandes invenções. O fim da Idade Média é marcado por importantes invenções, entre as quais avultam, pela sua importância para o mundo de hoje, a pólvora e a imprensa, aquela como elemento destruidor, está como fator de divulgação da cultura. Da pólvora já falamos no capítulo anterior. Da imprensa não falaremos por escapar à finalidade deste livro, mas sua importância foi enorme na divulgação dos conhecimentos geográficos e na impressão das cartas náuticas. Caravelas com velas latinas do século XV. Desenhos reproduzidos do planisfério de Juan de la Cosa, 1500, acervo iconográfico do Serviço de Documentação da Marinha. Quanto à arte da navegação, deu-se um acontecimento de grande importância no século XIII, que foi a introdução da bússola na Europa. Esse instrumento já era conhecido pelos chineses, parecendo mesmo que os mongóis já se orientavam por ela em suas incursões pela Europa. Coube aos árabes servirem de ligação entre o Oriente e a Europa, apesar de suas contínuas lutas com os cristãos. Na época das cruzadas, os europeus devem ter tomado conhecimento dessa invenção, que, a princípio, foi considerada coisa de feiticeiro. Nos fins do século XIII, no entanto, o uso da bússola já estava generalizado na Europa, para a navegação. Juntamente com outros instrumentos da época, o astrolábio e a balistilha davam ao navegador um seguro conhecimento de sua latitude. Quanto à longitude, porém, o único meio de conhecimento era pelo caminho percorrido, o que se obtinha, com grande margem de erro, navegando-se até o paralelo desejado e daí rumando para leste ou oeste até o ponto desejado. Como veremos adiante, coube aos portugueses o papel principal do grande espetáculo dos descobrimentos marítimos. Suas primeiras navegações foram feitas empregando-se navios como a Barcha ou Barca e o Barinel. A partir de 1440, aproximadamente, os portugueses inventaram, ou melhor, aperfeiçoaram um novo tipo de navio, que viria a ser o mais característico dessa época, a caravela, navio mais alongado que seus antecessores à vela, de borda alta, empregando velas latinas triangulares, o que o tornava apto a navegar quase contra o vento, a orçar. O almirante João Braz de Oliveira disse que a caravela era de origem mourisca, de armação latina, com porte aproximadamente de 50 a 100 tonéis, a relação comprimento-boca era de 3 horas e 1, às vezes mais 39. Dele se disse, navio capaz de afrontar mares tempestuosos e de lutar contra um condicionalismo atmosférico difícil. A caravela portuguesa foi, até os fins do século XV, triunfalmente, o navio dos descobrimentos. Depois de explorada toda a costa africana do Atlântico, os portugueses adotaram um novo tipo de navio, a nau, bem maior do que a caravela e capaz de navegar muito longe do litoral, mesmo com tempo hostil. Foi com esse tipo de navio que Vasco da Gama fez sua viagem às Índias. As lendas da Idade Média. Muitas histórias fantásticas corriam na Idade Média a amedrontar os que se aventurassem pela grandeza do mar-oceano, isto é, pelo Atlântico. Animais monstruosos, capazes de devorar um navio inteiro, sereias, que atraíam com seu canto os navegantes para junto dos rochedos, algas, sargaços, gigantescas que imobilizavam os navios e faziam morrer de sede e fome seus ocupantes, etc. Algumas dessas lendas remontavam à antiguidade. Balistilha, instrumentos náuticos antepassados do sextante. A caravela portuguesa e a prioridade técnica das navegações henriquinas. Coimbra. Imprensa da Universidade, 1934, páginas 34-35. As discussões sobre a forma da Terra faziam recear que, navegando até o fim do oceano, o navegante cairia no espaço vazio, isso sem falar nas regiões onde o mar fervia e consumia os navios.
Mas, se havia assim tantas histórias desanimadoras, por outro lado havia bons motivos para animar os nautas a afrontarem os perigos do mar-oceano, as fabulosas notícias relativas às terras do Oriente, especialmente depois do livro de Marco Polo, o comércio das especiarias, então monopólio dos árabes, que revendiam-nas aos venezianos, genoveses e outros povos do Mediterrâneo, negócio altamente lucrativo, e a lenda do preste João, príncipe cristão que habitaria algum lugar longínquo, talvez, na África. O papel de Portugal. No capítulo da abertura do mar, o primeiro lugar cabe indiscutivelmente aos portugueses. Foram eles que durante mais de 200 anos abriram novos caminhos, exploraram novas fontes de riquezas e descobriram novas terras. A descoberta da América por Colombo, a serviço da Espanha, é um episódio isolado, ao passo que as navegações portuguesas se desenrolaram com caráter de continuidade, muitas vezes, com planos pré-estabelecidos. Após a conquista de Ceuta, em 1415, o infante de Henrique, mais tarde chamado navegador, não pelas suas navegações pessoais, mas pelo fato de ter sido o condutor da política marítima portuguesa, instalou-se no promontório de Sagres, transformando sua residência num ponto de reunião de geógrafos, navegadores, astrônomos e outros indivíduos dedicados à ciência. Inicialmente, o objetivo do príncipe era modesto, explorar as costas da África além do Cabo Não. Ano após ano, partiam os nautas portugueses, e também de outras nacionalidades a serviço de Portugal, pelas costas africanas, por mares nunca dantes navegados, aumentando sempre os conhecimentos náuticos dos lusitanos, pois cada navegante que partia já o fazia baseado nas descobertas dos seus antecessores. Especiarias, pimenta, canela, noz moscada e vários outros artigos usados principalmente na conservação de alimentos. No trajeto entre o Oriente e a Europa as mercadorias quadruplicavam de preço. A lenda tinha fundamento, pois o soberano etíope era cristão do ramo copta. E assim foram sucessivamente atingidos o Cabo Bojador, Rio do Ouro, a Guiné e a Serra Leoa. Mesmo a morte do príncipe Dom Henrique, em 1460, não modificou substancialmente o rumo da história, após um curto intervalo, e começaram as navegações, o que mostra que o ciclo marítimo português não foi obra de um homem enquanto viveu, mas uma política de governo. Antes da morte do príncipe a coroa já havia mudado de cabeça 2 vezes sem que esmorecessem as viagens. À proporção que as viagens iam mais longe, e com o surgimento de muitas histórias a respeito de novas terras, passaram os portugueses a desejar chegar às fabulosas Índias. Embora existissem mapas que não indicavam a possibilidade de passar pelo sul da África, mapas aliás feitos sem o menor rigor científico, os lusos continuaram explorando a costa africana na esperança de que ela tivesse um fim. E foi assim que, em 1488, Bartolomeu Dias, após ter sido jogado mar afora por uma violenta tempestade, voltou para leste para retomar o acompanhamento do litoral como vinha fazendo e teve a surpresa de verificar que não o encontrava mais. Voltou então para o norte e reencontrou o litoral à sua frente, após prosseguir para leste algum tempo voltou e só então descobriu o extremo sul da África, que, muito acertadamente, chamou de Cabo das Tormentas. Esse nome foi mais tarde mudado para Cabo da Boa Esperança pelo rei porque, dizia ele, era a esperança de poder chegar às Índias. De fato, verificado que o continente africano tinha um fim, ele poderia, logicamente, ser contornado, logo, estava aberto o caminho marítimo para as Índias. Por que então os portugueses chegaram àquelas terras tão desejadas só 11 anos depois? E como foi isso possível se Vasco da Gama, o homem que chegou às Índias, não seguiu a rota de Bartolomeu Dias até o Cabo da Boa Esperança? Por que os portugueses não exploraram o litoral africano do lado do Índico, pouco a pouco, como tinham feito com o do Atlântico? A expressão Índias deve ser entendida de modo muito mais amplo do que a Índia de hoje. Significava, de fato, o Oriente além da região do Levante ou Oriente Próximo. Descoberto o extremo sul da África, Portugal viu que estava no bom caminho. Tratou pois de consolidar o seu domínio sobre o litoral africano já explorado, estudar os ventos e as correntes marinhas do Atlântico e preparar, logo que possível, uma expedição que fosse ao outro oceano que existia do lado de lá da África e possivelmente às Índias. Já vimos que as navegações portuguesas, ao contrário das realizadas depois por outros povos, tiveram, desde o início, um forte apoio oficial e um aspecto de continuidade. Elas não foram feitas por simples aventureiros, mas por homens que obedeciam a um plano de conjunto. Isso explica muita coisa.
Sabemos muito sobre as viagens ao longo do litoral africano porque Portugal tinha interesse político em assinalar sua passagem sobre essas terras, a fim de garantir futuros direitos de ocupação. De fato, em dado momento da história, todo o litoral africano pertencia, por direito de descoberta, a Portugal. Mas, das navegações feitas para o oeste, pouco sabemos, porque poucas terras foram descobertas. Mas é fora de dúvida que os portugueses, em 1497, ano da partida de Vasco da Gama para o Oriente, conheciam, e muito bem, o regime de ventos e de correntes marinhas em todo o Atlântico Equatorial e Sulino. Seria admissível que Vasco da Gama, que se destinava às Índias, fizesse tal abertura da costa senão com pleno conhecimento de causa? É forçoso reconhecer que, durante o período que medeia entre a descoberta do extremo sul da África e a partida de Vasco da Gama, duas coisas preocuparam o governo português: conhecer o mais possível o Atlântico e garantir a posse das terras que se estavam descobrindo. Foi assim que o governo lusitano ficou estupefato e contrariado quando, em 1493, Colombo, de volta à Espanha, passa por Lisboa anunciando que havia chegado às Índias. A viagem de Cristóvão Colombo. Tudo o que se sabe a respeito de Colombo é inseguro: ano de nascimento, nacionalidade, como adquiriu seus conhecimentos geográficos, se já havia navegado antes da viagem à América, etc. Mesmo depois de famoso, muita coisa continuou obscura. Além de apresentar seus planos por duas vezes ao governo espanhol, Colombo tentou conseguir o apoio de Gênova, Inglaterra, França e Portugal. A ideia de Colombo era relativamente simples. Partindo do pressuposto de que a Terra era redonda, as Índias poderiam ser atingidas navegando-se para o Ocidente em vez do Oriente. Como, porém, a base de sua argumentação, a redondeza da Terra, fosse assunto mais do que discutido, até inaceitável para a época, Colombo foi muitas vezes ridicularizado, se não tivesse chegado a fazer a viagem que o imortalizou. Seu mérito seria enorme somente pela fé inabalável que tinha na sua teoria. Anos de persistência foram necessários para conseguir convencer alguém que pudesse efetivamente auxiliá-lo. E esse alguém foi a rainha da Espanha Isabel. Mas, antes de ver a sua ideia aceita na Espanha, Colombo havia estado em Lisboa onde sua ideia também não fora aceita, mas não pelos mesmos motivos que na Espanha, isto é, descrença na ideia daquele visionário. Não, ao que tudo indica, os sábios portugueses não acharam a ideia absurda e tanto isso é verdade, que a levaram ao rei. Mas não interessava a Portugal abandonar uma norma que vinha seguindo havia meio século, isto é, chegar às Índias passando pelo sul da África, para adotar uma nova conduta que poderia ser correta, mas também poderia resultar em nada. Essa viagem que Colombo imaginava era uma aventura, sem dúvida, e os portugueses já estavam muito mais adiantados na maneira de encarar o problema. De qualquer modo, porém, após longas peregrinações e dissabores, Colombo pôde armar a sua pequena frota de 3 navios, a Santa Maria, a Pinta e a Ninha. A Santa Maria, a maior das 3 caravelas, tinha apenas 27 metros de comprimento e deslocava 100 toneladas. A Ninha, a menor, deslocava apenas 40 toneladas. Colombo desconhecia a existência de um vasto continente entre a Europa e as Índias. Imaginava a distância entre a Europa e a Ásia pelo Ocidente muito menor do que realmente é. Durante a viagem, teve que mentir para as guarnições rebeladas, dizendo que ainda não haviam percorrido o caminho previsto. Colombo calculava com razoável aproximação o diâmetro da Terra, mas como ignorava a existência de um vasto continente entre a Europa e a Ásia no oeste, supunha que Cipango, Japão, e Cathay, China, fossem localizados na área dos atuais Estados Unidos da América aproximadamente. De qualquer maneira, a descoberta da ilha de Guanahani hoje Watling Island, uma das Bahamas, e, logo a seguir, Cuba e Hispaniola, hoje Haiti, convenceu Colombo de ter chegado às Índias, ideia essa tanto mais reforçada quando soube vagamente da existência de um grande império. Mais a oeste, onde havia muitos metais preciosos, os indígenas se referiam ao Império Azteca, mas para Colombo eram as tão ambicionadas Índias. A viagem de Colombo que, à primeira vista, parecia colocar por terra todos os planos portugueses, fez com que este país recorresse imediatamente ao Papa para a defesa de suas pretensões. A participação do mundo por Alexandre VI. Atendendo aos clamores de Portugal, mas ao mesmo tempo sem querer desagradar a Espanha, sua terra natal, o Papa Alexandre VI dividiu entre os 2 estados querelantes o mundo descoberto e por descobrir. Pela bula intercoetera estabeleceu que as terras situadas a 100 léguas a oeste do meridiano das Ilhas dos Açores e do Cabo Verde seriam da Espanha e,
as situadas a leste, de Portugal. A divisão, embora hábil do ponto de vista político, porque tentava evitar um conflito entre duas importantes nações da cristandade, era frontalmente contrária aos prováveis interesses dos demais estados, França, Inglaterra, Veneza, Gênova, etc., que eram sumariamente excluídos da repartição do mundo. Para Portugal era injusto, porque equiparava todo o longo e paciente trabalho de 70 anos com uma única viagem dos espanhóis. Fosse como fosse, a decisão papal era impossível de ser aplicada pelas seguintes razões. A. Não estabelecia qual o meridiano que serviria de ponto de partida para a contagem da longitude. B. O meridiano de Açores não é o mesmo do arquipélago de Cabo Verde. C. Qualquer que fosse o grupo de ilhas considerado, haveria necessidade de se estabelecer exatamente qual a ilha e qual o ponto nessa ilha para servir de ponto de partida, pois mesmo uma pequena diferença pode acarretar longas discussões diplomáticas. E D. A légua portuguesa não era igual à espanhola e a bula não dizia qual delas deveria ser usada como medida. De qualquer maneira, mesmo desprezando as diferenças decorrentes das imperfeições citadas, a linha passaria em pleno oceano, toda a América seria da Espanha. Saberia disso o governo português? E se sabia, com que grau de certeza o saberia? É muito sintomático o fato de Portugal ter recusado a bula papal e, passando das palavras aos fatos, preparou-se para a guerra com a Espanha. O Tratado de Tordesilhas. Não interessava absolutamente a Espanha ir à guerra com Portugal. Em primeiro lugar, a Espanha estava exausta de uma luta centenária contra os mouros, luta essa que tinha terminado havia menos de 2 anos, e, em segundo lugar, era perigosa uma guerra. Para um país que tinha acabado de fazer a sua unificação. De mais a mais, a Espanha estava longe de ter uma ideia real do valor das terras a que Colombo tinha chegado. Por todos esses motivos o governo espanhol tratou por via diplomática de tentar chegar a um acordo com Portugal. Concordando os dois países em discutir o assunto, reuniram-se na pequena cidade de Tordesilhas as delegações dos estados interessados. Mas, enquanto a Espanha mandava representantes sem qualquer característica especial, o pequeno reino luso se fazia representar por gente altamente credenciada para discutir assuntos náuticos e geográficos. Não foi difícil aos portugueses conseguir convencer aos espanhóis que a bula papal era inexequível e que melhor seria fazer um tratado de limites diretamente entre os dois países. Assim nasceu o famoso tratado que recebeu o nome de sua cidade natal. Por ele, o meridiano original passava a ficar situado a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, o que viria a garantir mais tarde para Portugal a posse de grande parte do Brasil. Saberia Portugal ou, pelo menos, teria alguma informação a respeito da existência da terra brasileira? Se não sabia, por que tanto empenho em modificar a bula do Papa, estando disposto até mesmo à guerra? Teria agido pensando que Colombo tivesse mesmo chegado às Índias, mesmo 2 anos depois da sua famosa viagem? Neste caso, o que adiantaria a linha de Tordesilhas se as terras atingidas por Colombo estavam mais a oeste do que o meridiano do tratado? Ou, quem sabe, os portugueses não só sabiam da existência do Brasil como também não o confundiam com as Índias. A descoberta do caminho marítimo para as Índias. Portugal não se garantiu apenas por meio de instrumento diplomático na questão da propriedade das terras descobertas e por descobrir. Usou também o velho e eficiente recurso da união familiar. Dom Manuel, rei de Portugal, pediu a mão de Dona Isabel, filha dos reis católicos Fernando e Isabel, para sua rainha, realizando-se o casamento em 1497. Somente depois de garantidas para si as terras africanas já descobertas e afastada durante muito tempo a possibilidade de conflito com a Espanha é que Portugal reiniciou a sua jornada para as Índias pelo Oriente. No entanto, quando Vasco da Gama parte em 1497, ele segue a rota de todos os navegantes que demandavam a costa da África até a altura de Serra Leoa e daí, surpreendentemente, guina para alto mar, afastando-se do Golfo da Guiné, região onde as calmarias eram frequentes e onde começava o trecho do litoral africano em que a corrente de Benguela e os ventos dominantes são contrários ao sentido de navegação. A corrente sul-equatorial e os ventos dominantes o levam para além do meio do Atlântico, a ponto de ver sinais de terra, do que daria notícia a Cabral, quando este partiu para sua viagem em 1499, da qual resultaria a descoberta do Brasil. Durante 3 meses só vê céu e água. Navegando decididamente no rumo aproximado sul, vai encontrar, na altura do Prata e do sul da África, correntes e ventos favoráveis que o levam diretamente ao extremo sul da África. Cabe aqui um raciocínio lógico.
Seria Vasco da Gama um irresponsável que arriscasse sua flotilha de 3 navios por um caminho que ele não saberia onde iria dar, mas que certamente não seria para as Índias, a menos que ele soubesse exatamente onde mudar o rumo geral N-S para W-? E teria sido por mera coincidência que essa estranha navegação o levasse exatamente aonde Bartolomeu Dias tinha chegado por um caminho completamente diferente? Nos 10 anos que mediaram entre essas duas viagens enquanto tantas coisas importantes aconteciam, como já vimos, é óbvio que alguém andou esquadrinhando todo o Atlântico Sul. Observando o regime dos ventos, não nos surpreenderemos tanto com a viagem de Vasco da Gama, pois na navegação para o Golfo da Guiné a ida e a volta não se faziam pelo mesmo caminho, o que demonstrava perfeito conhecimento do regime e do sentido das correntes marinhas no Atlântico Norte. Mas voltemos ao Almirante da Gama. Passado o Cabo da Boa Esperança, sobe ele o litoral africano do Índico até encontrar povos que lhe dão seguras notícias das Índias, pois mantinham com essas regiões um comércio regular. Esse comércio era feito pelos árabes, que desde o século VIII possuíam o domínio do mar no Oceano Índico. Contratando, por bom dinheiro, um excelente piloto árabe, Vasco da Gama segue diretamente para as tão desejadas Índias, onde chega às proximidades de Calicut, em 20 de maio de 1498. Os navios lusitanos, de grande porte em comparação com os dos árabes, não tinham a liberdade de ação dos navios de guerra inimigos, mas tinham maior poder de fogo. E o mundo estava entrando numa época de predomínio do fogo sobre movimento e choque. Dessa disputa entre árabes e portugueses, que veremos daqui a pouco, estes, apesar das distâncias, mas fortemente amparados por um governo resoluto, em poucos anos arrebatarão aos orientais o domínio dos mares Índicos e passarão a exercer, com exclusividade, o comércio das especiarias e demais mercadorias do Oriente para a Europa. O descobrimento do Brasil. Embora haja autores que defendam a tese de que o Brasil já fora visitado por fenícios, egípcios, cartagineses, gregos e árabes antes de Cabral, nada disso está provado e, assim, não vamos perder tempo em discutir hipóteses pouco prováveis. É provável, porém, que navegantes europeus tivessem estado no Brasil antes de Cabral. Quanto a um pelo menos, não há dúvida, o espanhol Vicente Anés Pinzon, o mesmo que acompanhará Colombo na sua primeira viagem, percorreu o litoral do Nordeste e do Norte em janeiro de 1500. Quanto a outro, o português Duarte Pacheco Pereira, um dos signatários do Tratado de Tordesilhas, é extremamente provável não apenas pela sua narrativa como também pela circunstância de estar na esquadra de Cabral, sem que se saiba qual era nela a sua função. Outros portugueses poderão ter aqui estado sem que tenhamos qualquer certeza a respeito. Os argumentos a favor da casualidade do descobrimento são: a. O trecho da carta de Pero Vaz de Caminha em que ele diz: o que se pode imaginar de mais fortuito, por ser obra não da humana, mas da divina vontade. B. O fato de não haver na esquadra de Cabral os padrões de pedra que, desde D. João II, costumavam levar os navios portugueses para assinalar a posse das novas terras descobertas. C. A circunstância de que as instruções do rei a Pedro Álvares Cabral não falavam no Brasil. D. O desvio, já feito por Vasco da Gama, para evitar as calmarias do Golfo da Guiné. Em compensação, militam em favor da intencionalidade do descobrimento as fortes razões que já citamos, quais sejam a atitude portuguesa diante da divisão feita pelo Papa, o conhecimento da ciência náutica e da geografia do Atlântico que já possuíam, a presença de Duarte Pacheco Pereira na frota e o fato de que qualquer possível desvio da esquadra causado pela corrente sul-equatorial, bastante duvidoso aliás, não levaria a frota à região do sul da Bahia, mas bem mais ao norte, na altura de Pernambuco. Quanto às tão faladas calmarias, é completamente fora de propósito que elas fossem responsáveis por tão dilatado desvio. Se considerarmos que o governo português poderia ter interesse em fingir o descobrimento, os 3 primeiros argumentos a favor da casualidade caem por terra, ao passo que os contrários são muito mais sólidos. O estudo profundo do problema indica, com alta probabilidade de acerto, que o Brasil já era conhecido dos portugueses antes de 1500 e que, por motivos políticos, o fato foi ocultado até que pudesse ser feito oficialmente o descobrimento. Outras navegações portuguesas. Os lusos andaram mesmo, como diz o poema famoso Os Lusíadas, por mares nunca dantes navegados, pelo menos por europeus. Mesmo antes da descoberta da América por Colombo, já nela teriam estado os portugueses. Em 1491, João Vaz Corte Real e Álvaro Martins Homem estiveram na Terra Nova e, no mesmo ano da viagem de Colombo,
João Fernandes Labrador e Pedro de Barcelos descobriram a península que teria até hoje o nome do primeiro. Em 1501, Gaspar Corte Real descobriu o Estreito de Davis, entre a Groenlândia e o continente norte-americano e esteve naquela grande ilha. As navegações lusitanas no Índico levaram à conquista de quase toda a costa da África e à descoberta de inúmeras ilhas, Ceilão, Maurício, Reunião, Madagascar, Maldivas, Sonda, Sumatra, etc. Em 1516, Duarte Coelho atinge a Cochinchina, atual Vietnã, e, em 1525, Luís Vaz Torres descobre a Austrália. A Nova Guiné, em 1538, com João Fogaça, e o Japão, em 1541, com Fernão Mendes Pinto e Antônio da Mota, mostram quão longe chegaram os portugueses para as bandas do Oriente. Mas, o ponto alto das navegações lusitanas viria com as viagens de João Martins que, em 1588, descobriu a passagem do Noroeste, passando pelo Estreito de Davis, Mar de Baffin, Ilhas Árticas, norte do Alasca e Estreito de Bering, vindo a sair no Pacífico, e de David Melgueiro que, em 1660, descobriu a passagem do Nordeste, partindo do Japão, passando pelo norte da Sibéria e das Ilhas Spitsbergen e chegando a Portugal pelo norte do Atlântico. Desse imenso império colonial pouco restou a Portugal. A decadência começou em 1580 com a entrega da coroa ao rei espanhol Filipe II, o que fez com que os holandeses, que estavam em luta com os espanhóis, passassem a atacar os navios portugueses. Navegações de outros povos. Os espanhóis só se tornaram navegadores depois da viagem de Colombo. Suas viagens são feitas quase todas para a região das Antilhas, onde a Ilha Hispaniola, atual Haiti, foi a base de suas conquistas americanas. As Árticas, norte do Alasca e Estreito de Bering, vindo a sair no Pacífico, e de David Melgueiro que, em 1660, descobriu a passagem do Nordeste, partindo do Japão, passando pelo norte da Sibéria e das Ilhas Spitsbergen e chegando a Portugal pelo norte do Atlântico. Aos poucos, foram os espanhóis explorando as costas do Mar dos Caraíbas até que, em 1513, Vasco Núñez de Balboa, atravessando o Istmo do Panamá, descobre, para os europeus, bem entendido, o Oceano Pacífico. As notícias, cada vez mais frequentes, da existência de grandes impérios no interior do México, Aztecas, e Peru, Incas, fizeram com que os espanhóis realizassem expedições para sua conquista, o que foi conseguido, respectivamente, em 1521 e 1533. Os dois grandes estados indígenas foram destruídos, assim como quase toda a sua extraordinária cultura. Na América do Norte, os espanhóis vão aos poucos explorando e conquistando a Flórida, a região do Baixo Mississippi e a Califórnia. Ocupam quase toda a América Central e grande parte das Antilhas, assim como a maior parte da América do Sul. No Pacífico, conquistam as Filipinas, que conservarão até o fim do século XIX. Os suecos chegaram a fundar uma colônia no Rio Delaware, a chamada Colônia Cristina, mas perderam-na para os holandeses. Os franceses se instalaram principalmente no norte da América do Norte, onde o florentino Verrazano e o francês Jacques Cartier exploraram o atual Canadá. Além disso, vão ocupar a região de Nova Orleans. Na América do Sul, foram menos felizes os franceses. Suas tentativas para se instalar no Brasil fracassaram em curto tempo e somente conseguiram conservar a Guiana. Ocuparam também várias ilhas no Mar das Antilhas. Os holandeses, depois de dominarem importantes territórios no Brasil e na América do Norte, Nova Holanda, perderam todas as suas conquistas, conservando apenas a Guiana, Suriname e algumas poucas Antilhas. Muito mais favorecidos foram os ingleses, que, embora iniciando as suas navegações em busca de novas terras, vão conseguir, por meio de várias guerras bem-sucedidas, tomar as colônias de outras nações. Grande parte da América do Norte lhes fica pertencendo, além de muitas Antilhas e uma das 3 Guianas. A Groenlândia foi explorada e ocupada, somente o litoral sul, pelos dinamarqueses. As lutas pelo domínio dos mares. A descoberta quase simultânea do caminho marítimo para as Índias e do novo continente alargou extraordinariamente as dimensões do mar, tal como ele era conhecido para os europeus. As novas rotas oceânicas, ao mesmo tempo que levavam riquezas para a Europa, levavam a cultura europeia a todas as partes do mundo. As várias civilizações que existiam simultaneamente no mundo de então passaram a se conhecer, em geral não amistosamente. Enquanto umas sucumbiam definitivamente como as americanas, outras sofriam forte influência da civilização europeia ocidental, tais como a hindu,
a chinesa e outras menores. O principal eixo comercial do mundo, que até então fora o mar Mediterrâneo, passou para o Atlântico e assim permanece até hoje. Mas os europeus não marcharam juntos nessa jornada pelos novos mundos descobertos. Uma profunda rivalidade entre as principais potências da época vai começar, a luta pelas fontes produtoras de mercadorias vai deflagrar uma corrida colonial que chegará ao século XX. Neste final de capítulo, focalizaremos apenas as lutas entre as grandes potências marítimas. No próximo, veremos os choques entre potências terrestres e potências marítimas. Árabes versus portugueses. Os portugueses, ao chegarem às tão ambicionadas Índias, encontraram um florescente comércio marítimo feito pelos árabes entre os portos hindus, de um lado, e os portos do Golfo Pérsico e Mar Vermelho, na outra extremidade. Durante séculos, haviam os árabes desfrutado pacificamente desse tráfico, recebendo na Índia as mercadorias locais e as procedentes do Extremo Oriente, trazidas principalmente por navios chineses, os juncos, e revendendo-as nos portos já citados a outros comerciantes, árabes e judeus, que as transportavam em caravanas terrestres aos portos do Mediterrâneo Oriental. Aí, eram os navios venezianos e genoveses, principalmente, que levavam essas mercadorias para o restante da Europa. A descoberta do caminho marítimo para as Índias veio arruinar definitivamente o comércio do Mediterrâneo, que vai deixar de ser o mar principal da história da humanidade para sempre, só depois da abertura do Canal de Suez, 1869. É que o Mediterrâneo recuperará uma parte da sua importância. No Oceano Índico, a viagem de Vasco da Gama colocou em confronto portugueses e árabes. Na própria viagem do descobrimento começaram as rivalidades. Os príncipes hindus se dividiram em sua preferência, tendo uns feito aliança com os lusitanos enquanto outros apoiavam os árabes. A frota de Cabral, que, depois de descobrir o Brasil, foi à Índia, já teve que lutar contra os muçulmanos. Mas foi com Francisco de Almeida, a partir de 1505, que Portugal firmou seu domínio do mar no Índico após uma série de combates navais. Almeida, com 19 navios à vela de alto mar, logrou derrotar de maneira categórica a frota do Islã, comandada por Mir Hussain, com cerca de 300 navios pequenos e embarcações miúdas na Batalha de Dil. Afonso de Albuquerque, considerado o maior conquistador luso, continuou a obra de conquista e, em 1515, os portugueses dominavam todos os mares do Oriente, desde o sul da África até a Península Malaia, com a única exceção do Mar Vermelho. Como consequência da vitória portuguesa, a Europa se verá inundada por novas mercadorias, assim como pelas já conhecidas, mas em escala muito maior, e o pequeno reino lusitano se tornará, durante quase um século, a principal potência marítima do mundo. Portugueses versus holandeses. Em 1566, os Países Baixos, possessão da coroa espanhola, revoltaram-se contra a intolerância religiosa e a opressão econômica de Filipe II. A longa luta que se seguiu, com altos e baixos para os holandeses, que contaram com o auxílio da Inglaterra, o episódio da Invencível Armada vai relatado no capítulo seguinte, terminou em 1609, com a independência das 7 províncias protestantes do norte. O Tratado de Westfália, em 1648, reconheceu definitivamente a independência dos Países Baixos, Holanda. Países Baixos, na época a denominação abrangia a Holanda e a Bélgica atuais. Talvez esses fatos não tivessem grande influência sobre a história de Portugal se, em 1580, o cardeal rei de Henrique não tivesse interrompido a linha de sucessão dinástica, com sua morte. A sucessão coube a Filipe II de Espanha, após uma série de peripécias em disputa do trono vago. Embora juridicamente os dois estados continuassem independentes, na prática o resultado foi fazer dos holandeses inimigos dos portugueses. Quando Filipe proibiu a entrada de navios holandeses no porto de Lisboa, então o maior porto da Europa, os flamengos passaram a tentar ir buscar as mercadorias do Oriente diretamente nas fontes. Assim, por força de uma sucessão desastrosa, viu-se Portugal a braços com um novo e implacável inimigo, que atacava seus navios ao longo da extensa rota das Índias. Já antes do fim do século XVI, os holandeses tinham chegado a Goa, a Java e a todos os empórios lusitanos no Oriente. Sem o amparo de um governo genuinamente nacional, a situação foi ficando cada vez pior para Portugal, que se viu atacado até na sua colônia sul-americana, o Brasil. Quando, em 1640, os portugueses conseguiram derrubar seu terceiro rei Filipe e estabelecer uma dinastia nacional, a dos Braganças, era tarde demais para recuperar o vasto império colonial.
Deles só restaram Angola, Moçambique, a Guiné, algumas cidades da Índia, Macau, Timor e várias ilhas. O próprio Brasil estava parcialmente ocupado. Sobre os mares do Oriente tremulava uma nova bandeira, a das Províncias Unidas dos Países Baixos. Mas não por muito tempo. Uma nova potência marítima estava surgindo, a Inglaterra. O século XVII iria assistir a uma longa luta pelo domínio do mar. Holandeses e ingleses. Em 1651, a monarquia havia sido temporariamente derrubada na Inglaterra e o país era governado com mão de ferro por Oliver Cromwell. O ato de navegação, baixado nesse ano, restringiu os direitos de outros países em favor da marinha mercante inglesa. Era um golpe muito sério para a Holanda, país que vivia principalmente do comércio marítimo. Países Baixos. Eram 7 províncias, das quais a principal era a Holanda, que acabou dando nome ao conjunto. A Holanda possuía nessa época as maiores frotas mercante e pesqueira da Europa, apoiadas por uma forte marinha de guerra. Sua posição geográfica, todavia, era muito desfavorável, fronteiras terrestres muito abertas e as principais rotas de navegação passando junto às costas inglesas. A Inglaterra, além da situação geográfica favorável, tinha um forte e decidido governo, o que não acontecia com os Países Baixos, uma federação alquebrada por lutas internas. As hostilidades começaram logo no ano seguinte. Em muitos combates, os holandeses se viam prejudicados pela necessidade de protegerem seus comboios. A primeira guerra durou 2 anos e o principal encontro foi a chamada Batalha dos 3 Dias, um encontro indeciso em que os ingleses levaram vantagem, mas os holandeses conseguiram salvar a maior parte do comboio que protegiam na ocasião. Na Batalha de Scheveningen, morreu o grande almirante holandês Martin Tromp, o homem que, diz a lenda, usava uma vassoura no alto do mastro para varrer dos mares os navios inimigos. Após uma paz que durou 11 anos, recomeçaram as hostilidades, iniciadas com uma interessante batalha, a de Lowestoft, 3 de junho de 1665, na qual ambas as esquadras adversárias mantiveram-se em longas colunas, chamadas linhas de batalha, o que serviu de modelo para os encontros navais durante mais de um século. A principal ação dessa Segunda Guerra, porém, foi a Batalha dos 4 Dias, de 1 a 5 de junho de 1666, uma vitória holandesa. No fim dessa guerra, os holandeses chegaram a entrar no rio Tâmisa e bombardear suas margens. 5 anos de paz se seguiram e, finalmente, iniciou a terceira e última guerra entre a Inglaterra e a Holanda. A França, que havia auxiliado a Holanda na guerra anterior, aliou-se à Inglaterra. Apesar de brilhantes vitórias obtidas por Ruyter, os holandeses, esgotados por tantos anos de luta, foram obrigados a negociar a paz. Dessas guerras, a Inglaterra saiu engrandecida e, dali em diante, veio a tornar-se a maior potência marítima do mundo. A pirataria. Vimos no capítulo 1 que a pirataria é tão velha quanto a história. Passou para o Atlântico e assim permanece até hoje. Em nenhuma outra época, porém, a pirataria foi tão importante como no período que se seguiu às grandes descobertas, especialmente no Atlântico Norte. A explicação é simples: a descoberta da América e de seus tesouros astecas e incas, a princípio, e a exploração das minas de ouro e prata logo a seguir, fizeram dos navios mercantes espanhóis os mais visados pelos ladrões dos mares. A região do Mar das Caraíbas ou Mar das Antilhas é plena de pequenas e grandes ilhas, refúgios naturais de filibusteiros e bucaneiros. Embora os galeões que transportavam ouro e prata para a Espanha fossem os alvos preferidos, nenhum navio mercante estava salvo de ataques piratas nessa época. Na região das Antilhas, os piratas mais famosos foram os franceses João Florin, Laudinière, Montars, chamado o Exterminador, os irmãos Lafitte e o mais famoso de todos, João Davinal, o Olonês, porque nascido na cidade Sables de Olone. Aos franceses seguiram-se os ingleses, Henrique Morgan, holandeses e portugueses. Essa indicação de nacionalidades, porém, é apenas para orientação do leitor, pois o pirata, a rigor, não tinha nacionalidade juridicamente reconhecida, era um marginal em todos os sentidos. Até mulheres piratas existiram, pelo menos 2 inglesas, Maria Reed e Anna Bonny, fazendo-se passar por homens, participaram de atos de pirataria. A primeira casou-se, passando a levar vida bem feminina, mas, depois de viúva, voltou à pirataria. Nos mares da China ficou famosa a Senhora Xing, que chegou a vencer uma força naval do governo, aprisionando seu comandante. O pirata geralmente agia sozinho, isto é, num só navio. Muitas vezes, porém, juntavam-se 2 ou 3 para melhorar a eficiência de seus ataques.
Houve casos de se formarem verdadeiras flotilhas de navios piratas, que caíam sobre suas vítimas como um bando de lobos. Essas alianças não eram duradouras, pois na hora da partilha do butim sempre surgiam sérias divergências, que frequentemente terminavam com luta entre os próprios interessados. Flibusteiro é uma corruptela da expressão inglesa freebooter, isto é, aquele que livremente se apodera dos restos tomados ao inimigo, boot em inglês, donde vem butim em português. Bucaneiro deriva de Boucan, em francês lugar onde selvagens defumam as carnes. No século XVIII, a pirataria entrou em decadência porque os prejuízos que causava ao comércio marítimo internacional eram tão grandes que todas as nações começaram a combatê-la sem tréguas. O último reduto da pirataria ocidental foi o Mar Mediterrâneo, onde, aliás, ela nasceu. Ali, empregando frequentemente navios a remos, os piratas gregos, dálmatas, da Dalmácia, depois parte da antiga Iugoslávia, e berberes, do norte da África. Ficaram famosos desde a Idade Média. Os piratas berberescos, ou berberes, foram os últimos a desaparecer, o que só aconteceu com a conquista de seu verdadeiro refúgio, a cidade de Alger, pelos franceses em 1830. O corso. O corsário não se confunde com o pirata. Trata-se de navio que ataca a navegação mercante do inimigo e tanto pode ser um navio de guerra como um mercante armado. Neste último caso, pode ser mantido diretamente pelo governo, como pode ser um particular, a quem o governo dá uma carta de corso. Do ponto de vista do direito internacional, o corsário é um combatente regular. O corso tem sua origem na Idade Média, mas só se tornou importante na Idade Moderna. A confusão entre os termos pirata e corsário é perfeitamente justificável nessa época, pois a maioria dos corsários era constituída de piratas, a quem os reis da Europa concediam cartas de corso de acordo com as conveniências da guerra. A maior vítima dos corsários foi a Espanha, pois em suas contínuas guerras contra a França, a Inglaterra e a Holanda era muito vulnerável na navegação marítima entre a América e a metrópole espanhola. Se esses piratas e corsários conseguiam êxito e traziam seus navios carregados de tesouro roubado aos colonizadores espanhóis, eram recebidos e tratados como heróis em seus países de origem. O mais famoso corsário foi o inglês Francisco Drake, feito Sir pela rainha Isabel I. Drake fez uma viagem de circunnavegação entre 1577 e 1581, na qual devastou os mares em benefício da Inglaterra. João Hawkins, Thomas Cavendish, Jaime Lancaster, todos ingleses e os últimos também piratas que atacaram cidades brasileiras, Pedro e Van Horn, holandeses, Dugo Aitroen, francês, foram corsários famosos nessa época de ousadas aventuras. Quanto aos métodos, não havia grande diferença. Geralmente o navio mercante atacado era saqueado, os homens mortos, as mulheres violentadas e aprisionadas. Alguns prisioneiros importantes eram poupados para serem resgatados por bom dinheiro. Os corsários eram obrigados a reservar uma parte dos lucros, geralmente de 1/3 a 1/5, para o tesouro real. Barca, caravela e barriel portugueses do século XV, reproduzido do livro Navios Célebres das Armadas Portuguesas, quadros da coleção existente no gabinete do ministro da Marinha Portuguesa, executados por Acutileiro. Na medida em que os governos repudiavam os piratas como seus corsários, pois muitas vezes tais corsários agiam como piratas até mesmo contra navios de sua bandeira, preferiam empregar nessa missão vasos de guerra ou mercantes armados. Durante todo o século XIX o corso foi importante, mas os navios de guerra foram aos poucos substituindo os navios mercantes. Os corsários do século XX, dos quais voltaremos a falar no capítulo 6, foram navios de guerra ou mercantes transformados em cruzadores auxiliares e guarnecidos com pessoal militar. Como veremos, porém, o navio corsário por excelência foi e continua sendo submarino. Incursões e invasões estrangeiras no Brasil. As incursões de contrabandistas nas costas brasileiras começaram logo depois do descobrimento de 1500, foram principalmente os franceses que, aproveitando-se do pouco interesse inicial de Portugal pela nova terra, pois os lusos estavam preocupados inicialmente apenas com as ricas Índias, navegaram por toda a costa brasileira, comerciando livremente com os silvícolas. Finalmente, preocupando-se com tal estado de coisas, o governo português enviou à nova colônia americana 2 expedições militares, guarda-costas, em 1516 e 1526, ambas comandadas por Cristóvão Jacques, e que tiveram a oportunidade de combater numerosos navios franceses. Com a ocupação definitiva da terra a partir de 1530, esse problema deixou de ser importante. Os ataques de piratas e corsários,
Porém, as cidades litorâneas foram frequentes durante todo o período colonial. Os mais famosos foram os de 1595, quando um verdadeiro consórcio de piratas franceses, ingleses e holandeses, tendo à frente o inglês Lancaster e o holandês Venner, atacou o Recife, mas foi repelido ao tentar repetir a façanha contra Olinda e, de 1710 a 1711, contra o Rio de Janeiro. É interessante notar que nesta última incursão o atacante era um dos mais famosos corsários da época, Renato du Guaitroin, que veio para vingar a derrota de seu antecessor João Francisco Duclerc, para o Rio de Janeiro, cidade ainda sem grande importância mundial. Foi certamente uma grande honra ser atacada por tão famoso personagem. Muito mais importantes que essas incursões foram as invasões francesas de 1555 a 1567 na Baía de Guanabara, França Antártica, e de 1611 a 1615 no Maranhão, França Equinocial, e as holandesas de 1624 a 1625 na Bahia e de 1630 a 1654 em Pernambuco, com ramificações pelo Nordeste. Esta última é considerada como o ponto inicial de formação da nacionalidade brasileira, pois, quase sem auxílio de Portugal, então sob domínio espanhol, até 1640, os habitantes da terra lutaram bravamente contra os invasores, militarmente mais fortes. Alguns acham que essa luta explica também em grande parte por que não há problema racial no Brasil. Brancos, negros e índios foram obrigados a lutar em pé de igualdade, lado a lado, contra o inimigo comum. As guerras holandesas no Brasil são muito importantes para o estudo da guerra terrestre, porque nelas os brasileiros empregaram, na maior parte do conflito e em larga escala, o sistema de guerrilhas, muito antes, portanto, de Mao Tse-tung, considerado por muitos como o pai das guerrilhas. O cardeal Richelieu tinha grande vontade de dar uma esquadra à França. Fazendo eco a seus desejos, seu subordinado escrevia, em 1626, todo aquele que é senhor do mar tem grande poder na terra. Tomai como exemplo o rei de Espanha. Desde que conquistou o mar, é senhor de tantos reinos, que nunca o sol se põe sobre os seus territórios. A Espanha, depois de Portugal, indicara o caminho a seguir, mas os holandeses, na Batalha de Dunes, em 1639, deram o golpe de misericórdia no poderio naval dos espanhóis, e daí em diante, a luta pela hegemonia marítima degenerou numa disputa confusa entre as grandes potências da Europa. Durante os séculos 17 e 18, combateu-se quase continuamente no mar, sem que se olhassem o sangue e as atrocidades. Os livros de história apresentam-nos uma verdadeira embrulhada de batalhas navais em todos os mares da Europa e dos países coloniais. No entanto, não era menos confusa a série de guerras terrestres, portadoras de estranhos nomes como Guerra da Sucessão da Áustria, Guerra da Liga de Augsburgo, Guerra da Sucessão da Espanha. Estes conflitos teriam tido por origem rivalidades dinásticas, diversidades de religião, ou, mais simplesmente, a paixão do poder, se bem que tudo isto não chegue para explicar sua frequência e sua ferocidade. Nos finais do século XVIII, toda essa confusão se organizou um pouco, com o aparecimento de dois grandes estados, a Inglaterra no mar e, em terra, a França de Napoleão. Quem ganhou foi a Inglaterra, graças ao domínio dos mares. E então começa-se a compreender qualquer coisa. O poder marítimo, no decorrer desse século, era o fator vital que comandava a expansão europeia. O poderio naval implicava muito mais coisas do que a posse de uma simples frota de guerra. Subtendia a existência de uma forte marinha mercante, de um comércio ativo, de colônias florescentes, de uma linha de bases estratégicas à volta do mundo e, visto que colonização e comércio dependiam do primeiro ocupante e do mais forte, as lutas eram inevitáveis. Os holandeses foram os primeiros a aproveitar do declínio da Espanha e de Portugal. Por insistência governamental, a Companhia Holandesa das Índias Orientais desalojou rapidamente os portugueses das Índias, colonizou o Cabo da Boa Esperança, como base marítima, e repeliu os ingleses no Oceano Índico. Partindo de suas feitorias nas Ilhas das Especiarias, os holandeses viraram-se para o Japão, onde, durante anos, foram os únicos a gozar de privilégios comerciais. Desde 1625 que os Países Baixos tinham relações comerciais com a França, Inglaterra, Veneza, a Costa Barbaresca e o Levante. Todos os anos, 16 barcos de pesca da baleia partiam para a Groenlândia, 8 navios de comércio para a Rússia, 20 para a Guiné e 60 para as Índias. Depois da fundação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 1621,
o almirante Pedro I fez várias incursões ao Brasil, aprisionou, em 1628, a mais rica esquadra de tesouros que os espanhóis armaram, apossou-se das Antilhas e fundou colônias na costa norte-americana. Entre estas, contava-se a Nova Amsterdã, Nova York, comprada aos índios, em 1626, por 60 florins, ou sejam $24. Tal prosperidade despertou o ciúme dos rivais da Holanda. Era necessário, custasse o que custasse, obter o domínio dos mares. Isto tornava-se uma obsessão. No tempo de Gustavo Adolfo II, a Suécia, dizendo-se ameaçada pela Alemanha, criou uma esquadra, da qual fazia parte o famoso Vasa, de 1627, hoje posto a flutuar e em vias de reconstrução. Sentindo o perigo dos suecos no Mar Báltico, e no propósito de lhes opor sua própria esquadra, o czar Pedro, o Grande, visitou pessoalmente os estaleiros marítimos da Europa em fins do século XVII. O Vasa tem hoje museu próprio. É mantido em local fechado com o casco permanentemente borrifado com água para manter a umidade, já que ele ficou cerca de 3 séculos submerso. Pode-se visitá-lo. A partir de 1637, os ingleses, êmulos dos holandeses na arte das construções navais, lançavam seu gigantesco navio de 3 conveses corridos, o Sovereign of the Seas, navio mais ricamente ornamentado desse tempo, e tão avançado para a época, que ainda no princípio do século XIX servia de modelo. No tempo de Cromwell, a Inglaterra dispunha de uma marinha poderosa, se bem que ainda inferior à dos holandeses no que se refere à frota mercante. Entretanto, suas colônias norte-americanas começavam a prosperar. Foram elas Jamestown, na Virgínia, fundada em 1607, no norte, Plymouth, 1620, e Massachusetts Bay, que depois atraiu milhares de colonos, Pensilvânia, onde Guilherme Penn fundou a capital, e Filadélfia, em 1682. Nova York foi tirada aos holandeses em 1664. No Oriente, a Inglaterra adquiriu Bombaim em 1661 e sucedeu aos holandeses no comércio das especiarias. Podemos facilmente conceber a terrível concorrência entre esses dois países. As grandes batalhas navais entre os dois rivais começaram em 1652 e duraram mais de 20 anos. Foram lutas sangrentas, à escala dessas duas grandes nações que disputavam o império dos mares. Eram chefiadas por almirantes tão enérgicos como impiedosos, Martinho Tromp e seu filho Cornélio, o grande Miguel de Ruyter, do lado dos ingleses, o famoso almirante Blake. Poucos desses encontros foram decisivos, se bem que os ingleses, em 1667, estivessem em grande dificuldade. Ruyter entrou pelo estuário do Tâmisa, semeando pânico em Londres, incendiou quase toda a esquadra britânica e capturou o navio almirante, Royal Charles. A Inglaterra teria sucumbido sob os golpes holandeses, se não fosse a velha raposa matreira, Samuel Pepys que, como secretário do almirantado, encontrou não só os fundos destinados à construção das unidades necessárias, mas também reformou toda a administração da Marinha Real. Por seu lado, a França tinha obtido grandes êxitos navais mas, dividida por lutas internas, não podia manter essa continuidade de desígnio que levou a Inglaterra aos píncaros de seu poderio naval. Na primeira metade do século XVII, o cardeal Richelieu tinha tentado, embora debalde, criar uma esquadra para seu país. Quando, em 1660, Colbert subiu ao poder, encontrou-se perante uma marinha praticamente inexistente, o que não o impediu de realizar verdadeiros milagres até a data de sua morte, em 1683. Inspirando-se nos holandeses e nos ingleses, chegando a fazer vir especialistas de fora, tinha Colbert conseguido tornar a construção naval francesa na primeira e na mais bela do mundo. Criou uma esquadra potente, composta de numerosas galeras, melhorou a situação dos marinheiros, reorganizou o corpo de oficiais, fortificou os portos de Toulon, Rochefort, Havre, Brest e Dunkerque. Quanto à marinha mercante, compunha-se de cerca de 4.000 unidades. Colbert encorajou ainda a colonização das Índias, da Guiana e de Madagascar, enquanto La Salle, com seu apoio, estendia as fronteiras da Nova França até o rio Mississippi. Com o declínio da Holanda, a França tornou-se a segunda potência marítima do mundo, depois da Inglaterra. A nova esquadra de Colbert bateu os holandeses no mar Mediterrâneo em 1676. O almirante Duquesne atacou o grande Ruyter, que morreu em combate.
Em 1690, uma esquadra comandada por Tourville bateu os ingleses no Cabo de Beveziers, mas não conseguiu realizar o desejo de Luís XIV, que ambicionava voltar e colocar Jaime II no trono da Inglaterra. No princípio do século XVIII, com o declínio da marinha francesa, a Inglaterra conquistou pela força o domínio dos mares, depois de uma série de guerras contra a França e a Espanha, no decurso das quais aperfeiçoou a arte de bloquear os navios inimigos, apoderando-se de suas colônias, umas após outras. Com o Tratado de Utrecht em 1713, a Inglaterra anexou Gibraltar, a Terra Nova, Newfoundland a nordeste do Canadá, e a Acádia. Em 1763, no final da Guerra dos Sete Anos, os franceses estavam completamente derrotados e a Inglaterra herdava a maior parte de suas colônias norte-americanas. Simultaneamente, os franceses foram expulsos da Índia. A Inglaterra, senhora dos mares, tornou-se a primeira potência colonial. No século XVIII, as batalhas navais tinham se tornado tão formalistas que raramente se obtinha uma vitória decisiva. As esquadras inimigas defrontavam-se formando linhas que chegavam a atingir 7 quilômetros de comprimento, aguardando o momento de disparar uma bordada que destruiria o dispositivo inimigo. Guerra dos Sete Anos. Essa guerra é tida como a primeira das guerras mundiais, porque suas operações desenvolveram-se na Europa, na América do Norte, na África e na Índia. Formalistas e meleístas. A partir do século XVII, formaram-se duas escolas táticas na Inglaterra, a formalista e a meleísta. A formalista seguia o combate formal, como a tradição, com linhas paralelas equivalentes ou perto disso. A meleísta propunha o emprego da concentração, com ruptura das linhas de batalha, formando-se, assim, a confusão tática, em francês mêlée, donde o nome. Essa escola era mais arrojada e conseguia geralmente bons resultados. Mais tarde, o almirante Nelson seria meleísta. Dias e dias de manobras precediam a batalha, a fim de assegurarem a posição mais vantajosa. Um sistema complexo de sinais por meio de bandeiras ou de sinais luminosos, feitos do navio capitânia, guiava as diversas unidades. A guerra era um jogo ao qual verdadeiros profissionais se dedicavam por gosto. A concepção arquitetônica dos navios pouco tinha mudado. Os castelos de proa e de popa tinham sido rebaixados, para se acomodarem às linhas fugidias dos navios de 2 e 3 conveses. As unidades tinham se tornado mais pesadas e com maior calado, para darem aos canhões uma base estável. As popas, característica do século XVII, sobrecarregadas de decorações e chegando a terem janelas no costado da câmara do comandante, haviam se simplificado. Alguns desses navios tiveram vida extraordinariamente longa. O navio francês Etas de Bourgogne, construído em 1752, ainda se mantinha no serviço em 1848. O Victory, de Nelson, tinha quase meio século de existência quando se deu a Batalha de Trafalgar. A galera mediterrânica francesa descrita nos Miseráveis representa um tipo muito especial de navio de guerra. As linhas baixas, graciosas, os ornamentos dourados das galeras escondiam a miséria que reinava em seu interior. Os forçados, condenados de direito comum, escravos ou prisioneiros de guerra eram geralmente acorrentados, 5 em cada remo, e por vezes a água chegava-lhes à cintura. Condenados por toda a vida, viviam cobertos de bichos, chicoteados para lhes dar ânimo e, finalmente, quando morriam a trabalhar, seus corpos eram deitados pela borda fora. As galeras vulgares tinham 26 remos e 260 homens para os manejarem, enquanto nas galeras reais os forçados eram em número de 462 homens. Contrastando com isto, seus orgulhosos oficiais eram oriundos das famílias mais nobres da Provença e conheciam a fundo as regras do combate individual. Incapazes de concorrer com os veleiros de guerra, as galeras acabaram nos fins do século XVIII. Enquanto a guerra no mar se tornava cada vez mais formalista, a bela pirataria continuava florescente. Por vezes, era difícil distinguir o corsário portador de cartas que o autorizavam a pilhar o inimigo, do pirata integral, que escolhia as vítimas a seu bel prazer. Os bucaneiros, que infestavam as Antilhas durante o século XVII, eram uma mistura dos dois. Sir Henrique Morgan, o rei dos filibusteiros, conquistou o Panamá em 1671 e acabou seus dias como respeitável governador da Jamaica. Entre os corsários, a França orgulha-se ainda hoje do audacioso João Bart, que foi distinguido por Luís XIV pelos seus feitos. Por seu lado, os norte-americanos admiram João Paulo Jones, oficial do quadro, que devastou as costas inglesas durante a Guerra da Revolução Americana. Apesar da constante guerra naval,
o comércio oceânico atingiu, durante o século XVIII, um novo apogeu, revolucionando os usos e costumes da Europa. Os ingleses inauguraram a época do chá e os franceses, a do café. Começaram a ser usadas confortáveis camisas de algodão e as mulheres vestiram-se com belos tecidos de todas as cores, vindos do Oriente, enquanto, pela primeira vez, homens e mulheres passaram a dormir com camisas de noite. O século XVII tinha transportado suas cargas em pequenos veleiros de 150 a 200 toneladas de arqueação, que pertenciam a vários grupos de aventureiros particulares. Doravante, os grandes navios das companhias das Índias Orientais, dos quais alguns deslocavam 1000 toneladas e dispunham de temível artilharia, iam passar a fazer o vai-vem entre a Ásia e a Europa. Seus poderosos fretadores quase formavam um estado dentro do estado. Em França, onde o gosto pelas coisas marítimas tinha variado muito, as companhias nunca chegaram a progredir grandemente. Ao contrário, na Inglaterra e na Holanda a história foi bem diferente. Durante o século XVIII, a Companhia Inglesa das Índias Orientais apoderara-se do governo da Índia. Tinha seu exército privativo, sua própria marinha de guerra, sua bandeira e uma esquadra de mais de 100 navios, dos quais alguns eram os maiores do mundo. Foram emitidas ações, permitindo assim ao pequeno capitalista participar nos negócios e em seus lucros. Estimulada por esses processos, a construção naval tornou-se uma ciência. As cordoarias e as fundições proliferaram. Os navios eram concebidos por engenheiros com um cuidado meticuloso, enquanto as melhores plantações de árvores eram nacionalizadas para fornecerem madeira e mastros necessários às marinhas de guerra. Dentre os comércios mais lucrativos da época, destacavam-se o tráfico de negros e a pesca. O primeiro, pouco honroso, era um subproduto do tempo das explorações. Chamado, por eufemismo, de o comércio da madeira de ébano, esse tráfico, inaugurado pelos portugueses, foi retomado mais tarde por espanhóis, franceses e ingleses, para só vir a desaparecer, gradualmente, no fim do século XVIII, depois de ter sido posto à margem da lei pela maioria dos países. Quanto à pesca, a da baleia era praticada pelas nações setentrionais e era a que maiores lucros trazia. Durante 5 séculos, a rude raça dos marinheiros bascos dispôs de um completo monopólio nesse campo. Este lhes foi tirado no fim do século XVII pelos holandeses e ingleses, que dessa posição foram despojados pelos norte-americanos 100 anos mais tarde. Desde o princípio, ou talvez ainda mesmo antes de Colombo, os baleeiros tinham explorado os mares árticos em busca de suas presas. Foi, porém, só no século XVIII que exploradores mais bem organizados e com o apoio de seus governos apagaram da carta do Oceano Pacífico os últimos pontos em branco. Lembremo-nos de Luís Antônio de Bougainville, que descobriu várias ilhas austrais, e do comandante Cook, um dos maiores marinheiros da Inglaterra, que, durante suas viagens realizadas depois de 1768, fez o reconhecimento da maior parte da costa australiana, da Nova Zelândia, das ilhas do Oceano Pacífico e do litoral noroeste da América do Norte. Cook foi assassinado pelos havaianos em 1779. Em meados do século XVIII, depois de 100 anos de guerra no mar, o triunfo da Inglaterra parecia garantido. Quando, porém, em 1775 as colônias norte-americanas se revoltaram, começou um novo período de adversidade. Sob o comando dos franceses, cuja marinha estava outra vez no apogeu, os velhos inimigos da Inglaterra, sobretudo franceses e holandeses, lançaram-se sobre ela, importunando-a simultaneamente na Europa e nas Antilhas. Em 1781, 2 esquadras francesas largaram de Brest. Uma, comandada pelo barão de Suffren, navegou para leste, derrotou os ingleses por diversas vezes e talvez tivesse conquistado as Índias se a paz não sobreviesse. A outra, arvorando o pavilhão do almirante de Grace, penetrou na Baía de Chesapeake, com auxílio dos espanhóis, bloqueou as forças britânicas, obrigando Cornwallis a render-se em Yorktown. A Grã-Bretanha perdeu suas colônias norte-americanas e o mesmo se teria passado com o Canadá se Rodney não tivesse atacado de graça em 1789 e quebrado a linha de defesa francesa na Batalha das Ilhas Santas, nas Antilhas. Pouco depois, a Revolução Francesa vinha transformar a situação, deixando a Inglaterra opor-se às forças navais e terrestres da Europa inteira com sua potente frota. Nessa época, no entanto, as marinhas espanhola e holandesa eram apenas uma sombra daquilo que tinham sido, enquanto a orgulhosa esquadra francesa começava a periclitar, com a maior parte de seus quadros dispersos no exílio ou na guilhotina.
Em 1793, a França declarou guerra à Inglaterra e em 1795 invadiu a Holanda e instaurou a República da Batávia. A Inglaterra, entretanto, aproveitou para se apoderar do Império Colonial Holandês. Ainda que desmoralizada por vários motins, a Marinha Britânica comandada por Sir João Jervis alcançou uma fácil vitória sobre os espanhóis, em 1797, em frente ao Cabo de São Vicente. Foi então que Napoleão, subindo ao poder, compreendeu que o poder marítimo inglês seria seu verdadeiro inimigo. Durante vários anos ele pensou em invadir a Grã-Bretanha atravessando o Canal da Mancha com uma frota de batelões construídos em Bolonha, mas por fim compreendeu a fragilidade de seus projetos. Julgou então que a resistência britânica podia ser enfraquecida por uma ameaça efetiva contra as Índias e o comércio oriental. O resultado foi a desastrosa campanha do Egito, que levou à ascensão do grande almirante inglês Nelson. O Egito foi ocupado em 1798, e o que restava da esquadra francesa, totalmente disperso por Nelson, na Batalha de Aboukir. Os exércitos franceses estavam no Egito impossibilitados de se moverem e foram vencidos. Sem vós, os ingleses, confessou mais tarde Napoleão, eu teria podido vir a ser imperador do Oriente. A situação era clara. A França, potência terrestre, opunha-se à Inglaterra, potência marítima. O resultado era inevitável. Em 1801, Nelson bombardeou Copenhague e, finalmente, em 1805, deu-se a Batalha de Trafalgar, onde pôs em debandada as forças franco-espanholas e retomou o domínio dos mares, vindo a morrer no campo de honra. A guerra durou ainda 10 anos. A Inglaterra empreendeu o bloqueio do continente e apoderou-se das colônias da Espanha e da Holanda, que, contra a vontade, eram aliadas de Napoleão. Depois do exílio de Napoleão na ilha de Santa Helena, surgiu um novo período, a Longa Pax Britânica, imposta pela Marinha Inglesa. Batalha das Ilhas Santa. Nessa batalha deu-se pela primeira vez a ruptura da linha de batalha no mar, embora de modo não intencional. Daí em diante começaria essa importante manobra da escola meleísta. O almirante Nelson seria grande empregador dela, inclusive em Trafalgar, em outubro de 1805. Para os ingleses, Batalha do Nilo, pois foi perto da foz desse rio e valeu o título de Nelson, Visconde do Nilo. Nelson morreu a bordo de seu Capitânia, Victory, atingido por tiro de fuzil do adversário. Galeão português Santa Luzia, navio de linha do século XVII. Reproduzido do livro Navios Célebres das Armadas Portuguesas, quadros da coleção existente no gabinete do ministro da Marinha Portuguesa, executados por Acutileiro.